No programa Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glórias a Deus, meus amados, que Deus abençoe a todos sobremaneira, no poderoso nome de Jesus. Com Deus o céu é o limite e o amigo Espírito Santo está conosco e eu peço orientação ao Divino Espírito Santo. Fala, Pai, conosco, por favor. Alimenta-nos com a Tua palavra. A Tua palavra é o poder. A Tua palavra é o Senhor. Obrigado por tudo. Que o homem decresça e que o Senhor cresça. Que o homem diminua e desapareça e o Senhor apareça. Espírito Santo, queremos ouvir a Tua voz e não achismo humanos, mas queremos ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir o poder da alma, mas queremos receber o poder do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, estamos estudando a Bíblia de capa a capa e são assuntos complexos e dependemos do Espírito Santo para nos ensinar. E vamos ficar tão somente com aquilo que a Bíblia diz. Vamos pensar, vamos analisar, podemos dar a nossa opinião, mas não podemos criar novas doutrinas. O estudo bíblico é para abrir a nossa mente, a compreensão da palavra. E é uma responsabilidade muito grande, por isso temos que analisar somente o que está na Bíblia. E nós estamos aqui falando sobre os mistérios da criação. Vocês já aprenderam que não foi em 6 dias, no tempo Cronos, que Deus fez os céus e a terra, não foi em uma semana de 24 horas, porque o sol, Deus só fez o sol a partir do 4º dia. Então, no primeiro, no segundo, no 3º dia, era o tempo Kairos, era o tempo de Deus, que Pedro diz em 2 Pedro 3:8 que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Também já aprendemos que de Adão até hoje, a humanidade entra no 7º dia, no dia do descanso. São 7.000 anos. E dentro desses 1000 anos, acontecerá o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Agora, no nosso tempo, que é o tempo Cronos, não sabemos exatamente o dia e a hora, só Deus sabe. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus reservou isto para a sua exclusiva autoridade. Ele é soberano. E também nós falamos sobre a conexão do homem com Deus no Éden, o homem como um sacerdote. O primeiro Adão, ele cai no jardim no Éden, mas o último Adão, ele vence o pecado e a morte, jejuando no deserto e vivendo no mundo caído. Jesus nunca pecou. Agora, nos mistérios da criação, nós analisamos aqui que quando Deus criou os céus e a terra, agora ele cria os animais
e são várias espécies de animais. Todo animal tem a sua matriz. Por exemplo, o primeiro cachorrinho que Deus criou, a matriz do cachorro, ao longo dos anos, sabe, foi sendo foi modificada. Misturas de raças. Você vê a diferença entre um piquinês, não é? E um pastor alemão, por exemplo. Mas são cachorros. O piquinês, ele não é um outro tipo de animal, ele é um cachorrinho também. Assim como o pastor alemão, não é? Então, a matriz, houve uma modificação, não é? Falamos também sobre a modificação genética dos animais, e tudo isso ocorreu depois do pecado adâmico. Gente, o pecado não é brincadeira. Não flete com o pecado, não brinque com o pecado. Toda essa desordem que você vê no cosmo, que você vê, sabe, no meio ambiente, toda essa desordem que você vê na sociedade, a decadência moral, também os problemas físicos. Não existia deficiente, não era para existir deficientes físicos. Ninguém iria nascer com nenhuma deficiência, sabe? Não existia antes do pecado, e não era para existir jamais a decomposição, a feiura, sabe? Defeitos físicos, emocionais, traumas emocionais. Tudo isso ocorreu depois do pecado. Então os animais, como diz lá em Isaías 11, os animais conviviam. O leão comia capim igual o boi. E é provável que quando Deus fez os grandes animais de várias espécies, esses animais também, eles não eram carnívoros, né? Eles não atacavam um ao outro. Não é como esses filmes que você vê de dinossauros, por exemplo, que o dinossauro, ele acaba atacando as pessoas e, sabe, devorando tudo. Lembre-se que Deus fez um mundo perfeito. O homem, com a sua capacidade mental, intelectual, trabalhando em 100%. Deus, ele se reunia com Adão e Eva no jardim no Éden, todas as tardes, no crepúsculo. Havia harmonia entre Deus e o homem, não havia morte, doença, decomposição. O homem comia, mas não precisava expelir os alimentos, suas necessidades fisiológicas. Ou você consegue imaginar o homem expelindo sujidade no jardim, no Éden? Você já imaginou o homem comendo e depois expelindo os alimentos? Então é muito provável que isso não acontecia, porque o novo corpo que vamos receber, nós vamos comer, nós vamos poder voar, nós vamos poder passar pelas paredes, nós vamos estar ali com um novo corpo. Jesus subiu em carne e osso, sem sangue. Todo o sangue dele foi derramado. Então, os anjos, assim como Jesus, o novo corpo, nós vamos, a mortalidade, a corrupção será revestida da incorrupção e da imortalidade. Esse é o novo corpo. Assim era o corpo de Adão e Eva. Nós vamos chegar nessa parte porque você vai ver quando Deus criou o homem, sabe, do pó, e Deus ele cria a mulher, algo que impressiona a ciência médica acontece ali. Mas agora vamos analisar aqui para encerrar, para fechar o assunto sobre
dinossauros. A palavra dino significa terrível. Sauro, lagarto ou réptil. Então, dino terrível. Sabe? Um monstro terrível, um lagarto terrível. Porque, assim como o corpo do homem entrou numa metamorfose depois do pecado, o homem passou a suar, passou a sentir dores. O corpo do homem, eles estavam nus no paraíso, Adão e Eva, mas quando Moisés passou 40 dias no monte, na presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava, resplandecia. Quando Jesus, em Mateus 17, é transfigurado, Jesus começa a brilhar a glória de Deus, e Moisés e Elias estavam ali, apareceram para ele. E eu já falei aqui que não foi reencarnação, Moisés foi ressuscitado e Elias nunca morreu. Agora, nós vemos Adão e Eva que estavam nus, mas não viam suas partes íntimas, porque o corpo resplandecia, a pele brilhava com a glória de Deus. E os animais não eram violentos, nem carnívoros. Havia total harmonia antes do pecado. Realmente, quando nós vacilamos e caímos no pecado, ou vivemos na prática do pecado, mesmo dentro da igreja, nós estamos assinando, sabe, uma declaração de morte, pois o salário do pecado é um contrato de morte. Meus queridos irmãos, o mundo inteiro mudou, a natureza mudou, sabe, a atmosfera, o clima do mundo, um clima ambiente, onde o homem, ele, sabe, estava num perfeito estado criado por Deus, um ambiente, não era um ambiente tóxico, mas um ambiente que o homem se sentia, sabe, valorizado. De repente você está num ambiente aonde você é maltratado, rejeitado, sabe, ali existem pessoas traumatizadas, narcisistas, dominadoras, controladoras. Talvez você esteja num casamento assim, num relacionamento assim, ou entre a sua família vivendo desse jeito. Nunca foi da vontade de Deus que viéssemos viver um tormento na terra entre as pessoas que nós amamos. Então veja que o pecado criou tudo isso e atingiu não só o cosmo, não só o sol, a lua, as estrelas, a camada de ozônio, mas atingiu os animais, o comportamento começou a mudar. Os anjos desvirtuados, nós vamos chegar nessa parte do estudo, aonde eles fazem uma fusão com mulheres, se materializam em seres humanos, sabe? Eles fazem uma fusão, eles têm relações sexuais com mulheres, geram filhos que se tornam gigantes. E Deus vai então, ele vai, sabe, acabar com essa raça, os híbridos, a mistura de anjos com as mulheres, onde nascem gigantes, e Noé e sua família, eles entram na arca, 8 pessoas e pares de alguns animais. É aí que alguns pesquisadores, especialistas acreditam que ovos de dinossauros, de répteis, que não atacavam ninguém nessa época, eles não atacavam, não eram carnívoros, nenhum animal era carnívoro, foram então levados na arca. É por isso que nós vamos ver aqui no livro de Jó, nós vamos ver no livro de Jó, que esses animais realmente existiam. Nós vemos na Bíblia pelo menos 7 versículos que identificam que esses répteis, estes lagartos grandes, terríveis,
horrível, lagarto, sauro. É provável que eles existiram. Como significa? Eles dizem que eles existiram antes do homem há 65 milhões de anos. Bem, não há como saber. É por isso que não podemos aqui criar jamais nenhuma doutrina. Podemos apenas analisar a Bíblia e deixar com Deus e pensar o que realmente pode ter acontecido. Mas o fato é que esses animais realmente existiram. Deus fez várias espécies de animais. Deus fez vários tipos de árvores. 1,2 trilhão de árvores no mundo. E Deus cria os grandes animais com várias espécies. Lembre-se que cada espécie é uma matriz de um animal. Então não tem como uma galinha ter sido um dinossauro, sabe? Mas vamos aqui agora à palavra do Senhor. Vamos lá no livro de Jó, porque eu quero finalizar, porque vamos entrar amanhã, se Deus quiser, na criação do homem. E aqui no livro de Jó, no capítulo 40, vamos ao capítulo 40. Capítulo 40, irmã Cláudia, Lúcia, irmã Milena, Deus abençoe. Rosenda, Deus abençoe Rosenda Oliveira. Aqui no livro de Jó, no capítulo 40, no versículo 15, observe bem o Behemoth. Olha só, observe bem o Behemoth. Eu criei esse animal. Aqui é Deus falando, gente. Eu criei esse animal. Deixa eu só lembrar que nós estamos estudando a Bíblia de capa a capa. E vamos estudar de Gênesis a Apocalipse. E, se preciso for, explicar versículo por versículo. É o estudo completo da Bíblia nesse ano de 2023. Então, gente, acompanha aí nas redes sociais, manda para os grupos no WhatsApp, fortalece o canal dando um like. Você que está no Instagram, no YouTube, no Facebook, não importa o meio que você está usando para se conectar a essa transmissão. Então, observe bem o Behemoth. Eu criei esse animal quando criei você. Ele come ervas como o boi. A força dele está nos seus lombos, nos músculos da sua barriga. A sua cauda balança como cedro. Veja só, balança como uma lança, não é? Como um cedro, uma lança, de tão dura que era a cauda desse animal. Olha só, sua cauda balança como o cedro, os tendões das suas pernas são duplamente trançados. Os seus ossos são tão duros como bronze. O seu esqueleto firme, como se fosse feito de ferro. Meu Deus. Ele é a minha obra-prima. Sou eu, seu Criador. Somente eu sou capaz de vencê-lo, diz o Senhor. Gente, é muito forte isso. É por isso que essa teoria que... Porque os evolucionistas, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam no criacionismo. Eles acreditam que uma explosão, Big Bang, não é? Há essa teoria, o Big Bang criou todas as coisas, e uma queda de um grande meteoro matou os dinossauros. E esses animais foram extintos pela queda de um grande meteoro. Mas se eles tivessem sido extintos, não é? Por que eles aparecem aqui?
também na palavra de Deus, não só no livro de Jó, mas no livro de Isaías, e vou mostrar para vocês aqui, no Apocalipse. Então, sabemos que há exageros na mitologia grega, mas nós vamos analisar aqui, gente, sobre esses animais. É importante, eu não sei, mas talvez pouca gente fale sobre isto, mas vamos aprender com a palavra do Senhor, não podemos ignorar isso aqui. Deus criou os grandes animais, cada um da sua espécie. Bruna, Daniele, seja bem-vinda, Bruna. Então Deus cria vários animais. Eleni Silva, Deus abençoe. Cessa, Deus abençoe. E aqui ele diz, olha só a característica desse animal. Ele é minha obra-prima. Só eu, seu Criador, sou capaz de vencê-lo. Ele come o capim, olha só, ele come o capim. Então esse aqui não era carnívoro. Por isso que na época de Jó ele convivia com os seres humanos na natureza. Então ele come capim que nasce nos montes, onde pastam felizes. Agora outros tipos de animais, ó. Os animais selvagens. Peraí, então esse animal aqui é uma espécie diferente. E aqui diz, ele se deita debaixo das plantas que nascem nos rios e lagos e se esparrama no lodo e na lama, nos pântanos. Os lotos e juncos lhe dão sombra quando se deita. Ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, quer dizer, ele é tão grande que os rios transbordando, ele não tem dificuldade nenhuma. Nem mesmo quando há terríveis enchentes no Rio Jordão. Ninguém é capaz de prendê-lo, ninguém é capaz de prendê-lo. Quando ele está olhando, nem mesmo furar seu nariz com um anel de ferro ou puxá-lo com uma corda. De tão grande e poderoso que era esse animal que vivia nos pântanos. Agora, vamos ver outro animal aqui, que Jó vai descrever. Repare. Andrécia, Deus abençoe, Andrécia. Você é capaz, capítulo 41 de Jó, vamos lá, rapidinho por causa do meu tempo aqui. Você é capaz de prender o Leviatã, já é outro animal aqui. Sua língua em um anzol ou prender a sua língua com uma corda. Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele e furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai convencê-lo gentilmente a não prendê-lo? Será que vai falar palavras amáveis a você? Ou seja, será que o Leviatã vai dizer, ô rapaz, não me prenda não, por favor? Será que ele vai fazer um acordo com você? E se oferecer para ser seu escravo? Você tem como domar esse animal para o resto da vida? É Deus falando com Jó aqui. Será que tem alguém que pode domar esse animal? E esse Leviatã, ele na verdade é a figura de um dragão que o Apocalipse traz referência à própria figura maligna de Satanás. Mas ele é um animal aqui. Alegoricamente representa Satanás, mas ele é um animal. Satanás, ele alegoricamente é chamado de dragão, porque esse animal causava medo e terror às pessoas que viviam nessa época. Veja que está ligado na cultura chinesa, japonesa, na Europa, sabe, os gregos.
Então, essa figura, esse lagarto terrível, dinossauro ou dragão, que é da mesma espécie, sendo que são tipos diferentes de animais, mas da mesma espécie. E esse dragão aqui, esse Leviatã, é um dinossauro. Agora, vamos ver a característica dele. Vamos lá. Deus está dizendo aqui, falando para Jó. Aí diz: será que você pode criar ele em casa como se fosse um animal de estimação? Versículo 5. Jó 41, 5. Como se fosse um passarinho, ou colocar uma coleira nele para seus filhos brincarem com ele? Por acaso os pescadores poderão vendê-lo no mercado? Tem como um pescador pescar esse animal? Ele vivia nos mares, gente. Será que, veja, que o Bemote vivia nos pântanos, mas esse aqui nos mares. Por acaso os pescadores poderão vendê-lo no mercado? Será que o cortarão em pedaços? Por acaso é possível furar a pele dele com arpões ou cravar uma lança na sua cabeça? Experimente lutar com ele. Verá a confusão terrível que acontece e nunca mais tentará fazê-lo de novo. Quem pensa ser capaz de vencê-lo está iludido. O homem normal perde a coragem só em vê-lo pela frente, só em ver. Só em ver esse animal, o homem perde a coragem. Ninguém tem coragem suficiente para chegar perto dele e acordar o animal do seu sono. E se você não é capaz de prender um simples animal, para Deus é um simples animal, como se julga capaz de provar que eu estou errado e em castigar você? Deus está falando para Jó aqui, ó Jó. Veja, quem está dando testemunho desse animal é Deus, dizendo: Jó, você acha que eu estou errado em castigar você? Eu não devo satisfações a ninguém, diz o Senhor, porque ninguém me ajudou. Sei o que sou. Meu Deus do céu, gente. Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Você que está aí preocupado, que Deus não está no controle, Deus está no comando e no controle, e Ele é o nosso amigo. Nós temos uma aliança com Ele, esse poderoso Deus. Agora repare, isso é Deus falando, não é Jó não, é Deus falando com Jó. Devo ainda falar da força incrível do Leviatã, das formas perfeitas do seu corpo. Quem é capaz de furar o seu couro duro? Quem é capaz de se aproximar dele com uma rédea? Será que alguém pode domá-lo como se doma um cavalo, gente? Quem teria coragem de abrir a sua queixada, enfrentando aqueles dentes terríveis? Olha só. Ele se orgulha das suas costas, que estão cobertas de fileiras de escamas, tão unidas uma às outras que não podem ser separadas. As escamas são presas umas às outras de tal maneira que nem o ar passa por entre elas. É absolutamente impossível separar essas escamas. Agora, por que esse Leviatã, na mitologia, ficou conhecido como dragão, não é? Que é um tipo de réptil. Porque olha o que diz aqui para encerrar. Quando o Leviatã expira, atira lampejos de luz. Imagina, saía fogo e fumaça do nariz e da boca desse animal. Seus olhos brilham com os primeiros raios do sol. Olha só, gente. Das
sua boca saem chamas. Ele solta suas narinas soltam fumaça como uma panela fervente sobre a fogueira de galhos. Aí você diz, não existe animal assim. Deus fez um inseto assim, um vagalume. Um inseto que brilha. Com a sua tremenda força concentrada no seu pescoço, ele espalha o medo por onde passa. Hoje existe algum animal assim, crocodilo, hipopótamo, leão, que o homem não tem poder de dominá-lo? Todos os animais, os homens dominam, prendem. Eu vivi na África, e você viaja pela savana, e ali tem uma grade de proteção, uma cerca de proteção elétrica, que separa os homens dos animais. Os animais estão controlados e dominados. Mas esse aqui não. Esse que está em extinção, não é? Que nunca mais se viu um animal assim. E graças a Deus por isso, não é mesmo? Com sua tremenda força, olha só, ele tem uma carne dura, fortemente unida. Ela é tão firme e dura como uma pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue e se levanta, os homens mais valentes tremem de medo e fogem apavorados. Olha que tipo de animal aqui Deus está dizendo: Jó, eu criei esse animal, só eu posso vencê-lo. Não há nada que consiga feri-lo, nem espadas, nem flechas, nem lanças. Ele trata o ferro como se fosse palha e o cobre como se fosse madeira podre. Mesmo quando atacado por flechas, quer dizer que atacavam ele, gente, olha aí, ó, e pedradas, ele não foge. São como ciscos para ele. Um cisco, meu Deus do céu, pode levar cacetadas e ser atacado com lanças. Ele não se incomoda com isso. A sua barriga é coberta de escamas duras e pontadas, duras e pontadas, olha só. Então havia um tipo de, algo que protegia até a barriga dele. É coberta de escamas duras e pontadas. E quando anda, deixa rastro de lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar, olha onde ele vivia, e o faz ficar como um caldeirão fervente. E faz os lagos ferverem. Então ele ia para os lagos também. Faz os lagos ferverem como uma panela de óleo ao fogo. Deixa atrás de si um rastro luminoso, como se fosse uma longa barba branca. Não há na terra um animal igual a ele, que não sabe o que é ter medo. Ele olha para tudo com desprezo, reina soberano sobre todos os animais selvagens. Quem é o rei da selva hoje? Não é o leão? Mas aqui, ó, esse animal que está em extinção, ele realmente existiu. Não é apenas uma figura alegórica. Vamos ver o que diz aqui Isaías, capítulo 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte, o Leviatã, serpente veloz. Além de grande, serpente veloz. E o Leviatã, a serpente tortuosa. E matará o dragão. Olha só, que está no mar. Aqui é uma profecia contra Satanás.
Isaías está dizendo: olha, Satanás é tão terrível, tão perigoso quanto esse monstro chamado Leviatã. Meus amados irmãos, puxa vida, da boca dele saía tochas e faíscas de fogo, do nariz fumaça e fogo. Então, a Bíblia diz que o seu hálito faz acender os carvões e saía da sua boca chamas. Jó 41:19, versículo 21, até o 21. Vamos parar por aqui. Estamos analisando a Bíblia, estudando de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Começamos, estamos aqui em Gênesis, mas é o que eu falei, nós vamos fazer a fusão, porque uma coisa chama a outra, né? Amanhã nós vamos falar sobre a criação do homem. Como que era no jardim, lá no Éden? Como que era? As árvores, o conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, o jardim no Éden, localização. Sabe, nós vamos abordar esse assunto, a criação do homem, a criação da mulher, amanhã, no programa Shekinah. Lembrando que nós estamos de segunda a sábado, das 12 às 3 horas da tarde, e às 2 horas da tarde é o nosso estudo bíblico, tá certo? Obrigado pelo carinho da audiência. Deus é conosco.